Nesse vídeo aqui eu vou te passar 5 macetes que por algum motivo as pessoas não falam muito sobre e você só aprenderia eles depois de bastante tempo investindo. E é importante mencionar também que essas dicas são atemporais, então independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, se foi agora, né, 1 hora depois de eu ter publicado esse vídeo ou alguns anos depois de eu ter postado esse vídeo, todas essas dicas ainda vão funcionar. E além disso, esses macetes são independentes entre si, então se por algum motivo você já souber do que eu tô falando, já sabe do que se trata, você pode pular para a próxima dica que provavelmente você não vai conhecer. Mas então, antes da gente começar, se você já é inscrito no canal, você já deixou um gostei nesse vídeo, de confiança você sabe que esse conteúdo vai ser muito bom. E se você não for inscrito no canal ainda, eu não quero que você dê um gostei, nem que se inscreva. Eu primeiro quero que você assista esse vídeo. Se eu te trouxer alguma coisa de valor, alguma coisa que te agregue de verdade, aí sim eu quero que você considere deixar um gostei e se inscrever no canal para me ajudar, beleza? Mas bora direto ao ponto. O primeiro macete que eu tenho para te passar é que você só precisa investir durante 20 anos da sua vida e o restante você não precisa se preocupar mais. A gente tá falando aqui do princípio de Pareto, 80-20. E eu vou te provar agora na prática como é que isso aqui se aplica. Vamos imaginar aqui que você quer investir R$500 todos os meses durante 100 anos, e os 100 anos aqui, logicamente, são para facilitar as nossas contas. E nesse exemplo, esses R$500 vão estar sempre sendo aplicados a uma rentabilidade de 8% ao ano, não faz muita diferença esse valor. Se a gente calcular esse resultado, depois de 100 anos você vai ter juntado um patrimônio total de 170 milhões, quase 171 milhões de reais. E a lei de Pareto diz o seguinte, ela diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Ou seja, o que o Pareto está te falando é que você consegue 80% desse valor total final, desses 170 milhões de reais, se você colocar esforços investindo durante 20 anos. Então se a gente pegar esse valor total agora e calcular 80%, né, vezes 0,8, a gente chega aqui em 136 milhões 695 mil reais. Vamos guardar esse número aqui no bloco de notas. Vamos fazer a conta para confirmar se isso aqui é verdade. Então ao invés de 100 anos, a gente vai só investir esses R$500 durante 20 anos. E a gente vai ter um total aqui de 284 mil reais. A gente vai passar esses 284 mil reais agora para o seu valor inicial. E para o valor mensal você não precisa mais colocar os R$500 todos os meses. Você pode literalmente não fazer nada. Você vai deixar só aqueles 284 mil reais rendendo ali pelos próximos 80 anos. Então a gente vai mudar o período aqui de 20 para 80. E se a gente clicar aqui agora para calcular, a gente vê que o valor total está em 134 milhões de reais depois desses 80 anos, fechando os 100 anos, que é praticamente esses 80% que a gente tinha calculado antes, né? Ele está um pouco abaixo, mas já está mais que próximo. Ou seja, na prática você pode definir quanto você quer para se aposentar, você pode fazer as contas de quanto tempo isso levaria, e se você fizer depois uma confirmação, faz essa aplicação por 20 anos só. E você vai ver que você vai conseguir 80% desse resultado que você quer para se aposentar, por exemplo. A segunda dica que eu tenho aqui para você é que o Tesouro Selic não é o melhor investimento para você fazer sua reserva de emergência, ao contrário do que a maioria das pessoas fala. Se você não sabe, o Tesouro Selic é um título público do governo, é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no país, porque a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo, e ele tem uma liquidez diária, ou seja, se você investir no Tesouro Selic 2028 ou no Tesouro Selic 2031, não importa, você pode tirar ele no momento que você quiser, mais um dia útil, ou seja, se você tira sexta-feira, você pede para tirar esse dinheiro, provavelmente, se for no final do dia, você vai conseguir ter ele na sua conta na segunda-feira. Se você fizer isso na segunda, você vai ter na terça, e por aí vai, dias úteis. Mas, pô, se você tá montando uma reserva de emergência, você quer usar o dinheiro numa emergência. Você não vai querer ficar travado, mesmo que seja por um dia útil. Antigamente, de fato, o Tesouro Selic era o investimento mais seguro, o melhor para uma reserva de emergência, porque era o de menor liquidez que a gente conseguia encontrar. Só que hoje em dia a gente consegue achar investimentos mais rápidos ainda, uma liquidez maior. Que ao invés de esperar um dia útil, você pode não esperar nada. Você vai ter o dinheiro caindo na sua conta imediatamente, independente do dia que você estiver fazendo isso, independente do horário. Você pode fazer isso num feriado, 11 horas da noite, você vai ter o dinheiro caindo na sua conta na hora. Um exemplo desses investimentos são os CDBs de bancos digitais que têm uma liquidez imediata. Se você pegar, por exemplo, o Nubank, ele tem as caixinhas, né? As caixinhas do Nubank, uma delas é para sua reserva de emergência e ela já tem uma liquidez imediata pré-programada. O Itaú tem a mesma coisa, o PagBank tem outra coisa. Hoje em dia isso está se popularizando muito, porque as pessoas estão percebendo que faz mais sentido investir ali. E talvez você pense, pô, mas então se eu não estou investindo com o governo, que é o título mais seguro que eu consigo arranjar no Brasil, eu vou estar investindo no banco, eu vou estar colocando minha reserva de emergência e mais risco. Não, você tem um limite aí do FGC de até 250 mil reais e a sua reserva de emergência dificilmente vai passar desse valor. Normalmente a conta da reserva de emergência é você pegar de 6 a 1 ano das suas despesas mensais. Não vai ter mais de 250 mil reais comprometidos nisso. Você vai ter o direito de um ressarcimento de até 250 mil reais por CPF. Isso para cada instituição, não é no geral. Para cada banco, para cada corretora você teria esse direito se elas tiverem essa cobertura do FGC. E questão de rentabilidade, esses investimentos rendem 100% do CDI. E o CDI
CDI ele rende 99% da Selic, sabe? Então você tá abrindo mão aí de 0,01% de rentabilidade para você conseguir ter uma liquidez imediata. E eu particularmente faço isso já há muito tempo. Para mim essa praticidade vale muito a pena comparado com o Tesouro Selic. Falando em Tesouro Direto, essa terceira dica aqui é sobre o Tesouro IPCA+, né? Aquele tesouro que a gente tá sempre ganhando poder de compra, ganhando em cima da inflação. Só que muita gente não sabe que dá para você perder dinheiro com esse investimento. De uma forma resumida, muita gente investe em Tesouro IPCA+, achando que, pô, só porque tá pós-fixado com o IPCA não vai perder dinheiro. Só que isso só é uma verdade quando a gente está lidando com o vencimento. Ou seja, para esse IPCA+ 2050, isso vai ser verdade lá em 2050, quando esse ativo vencer. Entre o início e o fim, se você quiser vender esse ativo antes do vencimento, você vai estar exposto a um negócio chamado de marcação a mercado. Isso significa que o preço desse seu título vai variar de acordo com as projeções da inflação que estão por vir, da taxa Selic, e você pode sim acabar perdendo dinheiro se você vender antes do vencimento. E a mesma coisa vai valer também para outros ativos, como o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Renda Mais. Inclusive, no Tesouro Renda Mais existe uma estratégia que te dá a chance de conseguir triplicar ou até duplicar o seu patrimônio se você seguir ela. Eu, inclusive, investi R$10.000, eu tô comprado nessa estratégia, eu fiz um vídeo falando sobre ela, vou deixar um card aqui caso você queira assistir. Mas isso de forma alguma é uma recomendação de compra. A quarta dica é que você não precisa investir em fundo de investimento, você não precisa ficar investindo em ativo rebuscado para você conseguir estar na frente de 90% do mercado. Ainda mais hoje que a gente está com uma taxa Selic de 15% ao ano, cara, só de você investir num CDB que renda 100% CDI, num Tesouro Selic, num Tesouro IPCA+, você já vai estar tendo mais retorno do que a maioria dos fundos de investimento. E para te mostrar isso, eu tô até abrindo aqui a minha corretora para te mostrar na prática. Se a gente olhar aqui, você vê que pouquíssimos estão rendendo, chegando perto de 15% de retorno, que é o que você consegue hoje sem risco nenhum. Enquanto que esses fundos, inclusive aqueles que estão conseguindo passar ou ficar próximo de 15%, eles estão basicamente um risco muito alto. Você vê risco médio, risco alto. Você está arriscando seu dinheiro, sendo que você não precisa arriscar ele. Você consegue, livre de risco, conseguir isso com os ativos mais seguros que a gente tem no governo. E o quinto macete desse vídeo aqui é que você tem que visualizar que quando a Selic está alta, como a gente está vivendo hoje, a Selic de 15%, a gente não tem só oportunidade dentro de renda fixa, que nem a maioria das pessoas pensa. A gente, na verdade, tem oportunidade no mercado todo, no mercado financeiro e até fora do mercado financeiro. Pensa só no setor imobiliário. Imagina que você quer comprar um apartamento ou uma casa, né? O imóvel, ele normalmente é comprado via financiamento. As pessoas financiam com o banco porque dificilmente elas vão ter o dinheiro à vista para comprar. Se a taxa Selic está em 15% e essa é a base para várias outras taxas, como por exemplo a taxa de financiamento imobiliário, isso significa que as pessoas que vão estar pegando um financiamento nesse momento vão estar pagando uma dívida muito grande para o banco. E propositalmente o Banco Central faz isso para diminuir a quantidade de pessoas que vão estar pegando esses tipos de financiamento. Se tem menos pessoa pegando financiamento, tem menos pessoa comprando imóvel. E as construtoras precisam vender, elas vão continuar construindo, elas precisam que o cliente vá e compre para elas. Então, por culpa de oferta e demanda, como a oferta dos imóveis está ali fixada e a demanda está caindo, porque a taxa Selic está muito alta, ninguém quer pegar um financiamento caríssimo com o banco, o preço desses imóveis acaba caindo. Então você consegue, por exemplo, se você tiver o dinheiro à vista, você consegue pegar imóvel a um preço muito bom nesse momento. E é claro que no momento que a taxa Selic se reverter, esse efeito todo vai se reverter também, né? Os preços dos imóveis vão acabar subindo porque vai ter muito mais demanda e a oferta provavelmente não vai aumentar tanto. Então você tem que enxergar a taxa Selic alta como uma oportunidade para quem tem dinheiro pronto para ser usado, tanto em investimentos quanto na vida. No mundo dos investimentos, no mercado financeiro, as pessoas estão tirando o dinheiro da renda variável, tirando o dinheiro de ativos de risco, como ações, fundos imobiliários, e colocando todo esse dinheiro dentro da renda fixa. Por quê? Porque você não tem que colocar o seu dinheiro em risco para conseguir mais de 1% ao mês com uma Selic a 15%. E aí entra a mesma lógica dos imóveis que eu acabei de te explicar, cara. Oferta e demanda. A oferta tá ali. A demanda está caindo, porque não vale a pena você colocar seu dinheiro em risco ali para ter uma rentabilidade alta, os preços caem. Só que quando os preços caem, existem oportunidades, né? Existem ações sendo negociadas a preços muito abaixo do mercado. Inclusive, já falei várias vezes aqui em outros vídeos, mas se você for olhar um gráfico do Ibovespa, né, do nosso índice que segue as principais ações da nossa bolsa de valores, atrelado com o lucro operacional dessas empresas, o EBITDA, você vai ver que essas duas curvas se descolaram há um tempo atrás, logo depois de 2020. E isso pra gente significa oportunidade, tá tendo uma má precificação ainda da bolsa e ela provavelmente vai se corrigir quando a taxa Selic der essa inversão de novo, quando as pessoas se tocarem, o mercado todo se tocar disso e o dinheiro começar a migrar da renda fixa para renda variável de novo. Então você tem que aproveitar esse momento para investir em outros ativos também. Para te ajudar nisso, eu gravei um vídeo mostrando na prática como eu invisto numa ação, como eu escolho desde o processo de analisar os principais indicadores fundamentalistas dela, para você não escolher uma ação às cegas, até abrir o meu home broker e mostrar na prática como é que eu
eu vou fazer isso para comprar, para ter essa ação na minha carteira. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o gostei. Se você ainda não foi inscrito e achou que esse conteúdo te agregou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal para me ajudar bastante. Forte abraço, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo.